Amigos, já que a gente entrou no tema dos números da Operação Verão, vamos dar a informação completa aqui. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo divulgou na última segunda-feira o balanço da Operação Verão, que atuou no reforço da segurança na Baixada Santista. A ação teve como objetivo o combate ao crime organizado por meio da asfixia financeira do tráfico de drogas. Desde dezembro, mais de 1.000 criminosos foram presos, sendo que quase metade deles já procurados pela Justiça. Além disso, 2,6 toneladas de drogas e 119 armas de fogo ilegais foram apreendidas. Os resultados geraram redução de quase 26% no número de roubos no litoral, somente neste ano, em comparação ao ano anterior. O secretário da pasta, Guilherme Derrite, afirmou que a operação cumpriu as suas metas. Vamos lá, alguns números interessantes aí, o balanço final da Operação Verão. Só de arma, 119 armas legais apreendidas. Eu pergunto, na comparação com as 50 e quantas pessoas que morreram? 59? 80 pessoas morreram. Foram 56. 50 e poucas pessoas, segundo os dados oficiais. Mas ainda que sejam 80. Eu fico perguntando, quantas pessoas não morreriam por estas 119 armas ilegais que foram apreendidas? Para começar, quero já provocá-los a respeito disso. Se a gente começa a comparar as mortes, Pachecão, meu amigo, com as armas apreendidas, a gente já não consegue, por exemplo, começar a sopesar que de um lado, claro, pessoas morreram, isso é ruim. O ideal seria ninguém morrer nunca. Claro. Sem contarmos a situação da Baixada Santista. Por conta do Porto de Santos, hoje o tráfico internacional de drogas é a principal fonte de arrecadação do crime organizado. E mais? Por isso que há toda uma problemática lá também. E mais, a redução de 20 e poucos por cento aí na criminalidade, 25% no número de roubos, será que de alguma maneira a gente não está também evitando que nesses roubos que poderiam, de alguma maneira, se tornarem latrocínios? Será que outras pessoas não deixaram de morrer também pela redução de criminalidade? Quero ouvi-los. O Acácio falou de tráfico de droga no Porto Santos. As pessoas que foram mortas não são os chefes do tráfico. O chefe do tráfico está aqui, o chefe do tráfico não mora em favela. O chefe do tráfico mora em mansão. Então quem foi morto foi o aviãozinho. E nós não temos, a polícia não tem o poder de investigar, denunciar, processar, julgar e executar com pena de morte. Isso é um absurdo. Você tem... Segurança pública se faz com investigação e inteligência. Eu falei há pouco do ministro Lewandowski, da boa atuação da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, na prisão desses bandidos que estavam foragidos sem dar um tiro. Isso demorou 50 dias? Demorou 50 dias. Mas você faz com inteligência e investigação. Você teria um número muito maior de presos, de armas apreendidas, de drogas apreendidas, se você não tivesse feito esse policiamento ostensivo e que vai para o confronto e na matança, onde morrem bons policiais e onde morrem bons cidadãos. Se você fizer investigação, você chega nos cabeças. Fala, Diego. De fato, Pacheco, eu concordo com o teu ponto de que sim, quanto mais inteligência, quanto mais tecnologia, melhor. Fato é que a gente precisa fazer esse comentário com base na nossa realidade, não na realidade do país que nós queremos. E infelizmente hoje nós temos uma polícia que tem problemas estruturais, que tem déficit nas tropas. Temos, salvo engano, acho que é 15% na polícia, 15 não, 25% de déficit na polícia militar. Então, não tem os melhores, não tem um armamento de combate tal qual o armamento que o crime organizado dispõe. O cara vai subir um morro com uma Glock na cintura para enfrentar um traficante que ataca ele de fuzil. E de fato, os líderes do tráfico de drogas não estão nas favelas, mas a operação está lá. E é ali, né, são nessas localidades que a população mais sofre com a atividade do crime organizado. Então não tem outra maneira de se fazer esse combate senão tomando esses territórios. Porque a nossa Constituição também diz que não se pode estipular território paralelo dentro do Brasil. E o que nós temos hoje em grandes centros, em cidades grandes como é o caso de São Paulo, como é o caso do Rio de Janeiro, são verdadeiros destacamentos do território do município, do território do estado, que é comandado pelo tráfico de drogas, pelo crime organizado, pela milícia. Então,
também não gostaria que a situação fosse essa, mas o que nós encontramos nas ruas hoje, infelizmente, é uma guerra. E não tem outra forma de combater uma guerra senão com um policial bem armado, bem paramentado, que tenha condição de entrar nesse território paralelo. Porque a inteligência, por melhor que seja, por mais tecnológica que seja, ela não vai conseguir entrar num território que não está mais sob o domínio do Estado. Só para trazer o número completo, ó, dados de dezembro, então não deve estar muito diferente, né? Em dezembro, o déficit na polícia militar era de 14,8%, ou seja, quase 15%. Na polícia civil, esse número é bem mais assustador. Da investigação que o Pacheco falava, e 34... sem falar nos salários, né, Kobayashi, que são salários miseráveis que a polícia ganha. Isso é uma coisa que precisa ser debatida. Olha o déficit na polícia civil, 34,6%. Ou seja, 1/3 não tem, praticamente. E aí, Gui? Como é que resolve a situação de segurança se está faltando policial? Eu acho só que tem um ponto que a gente está esquecendo aqui. O tráfico de droga, a situação dos morros tomados em Santos, eles existiam muito antes do final do ano passado. O que deflagrou toda essa operação não foi nada disso que o Diego está falando. Foi o justiciamento por conta da morte daquele policial da rota. Foi simplesmente uma resposta, e o próprio nome da operação diz isso. A primeira operação Escudo foi aquilo, uma proteção da tropa. Então dizer que se movimentou uma operação para combater o tráfico, se dizer mas, que... Peraí, essa operação que nós estamos noticiando é a Operação Verão. Não, mas assim, a continuidade. A continuidade. Operação Verão existe há anos. Uma é sequência da outra. Uma sequência da outra. Mas inclusive, para deixar claro, a Operação Verão acontece todos os anos, há muitos anos. Nunca com tal letalidade. Nunca com tal... A questão, o que eu coloco aqui é que isso começou na Operação Escudo, depois foi intensificado na Operação Verão, que sempre ocorreu, só que nunca ocorreu dessa maneira, né? Então, quer dizer, nós estamos realmente vendo uma letalidade fora do normal, numa situação que já vinha acontecendo de tráfico, de tomada de território há muitos anos. E eu acho que o modelo adotado da segurança, do confronto, a gente teria que aprender mais com o Piauí e menos com o Rio de Janeiro. Essa semana divulgaram os dados do sucesso da política pública de contenção de roubo de celulares no Piauí, sem mais uma vez, sem dar um tiro, sem abordar motoboy, sem nada disso. Por quê? Porque lá foi feito um trabalho de inteligência, monitoramento dos aparelhos, bloqueio dos aparelhos e devolução em massa. Então, quer dizer, cerimônias para você devolver lá 1.500 aparelhos de pessoas que foram roubadas. O que está acontecendo? Não estão roubando mais celular no Piauí. Por quê? Porque não é mais um bom negócio. Mas agora achar que toda vez você vai resolver todo tipo de crime com a mesma solução, ou seja, tiro e confronto, as táticas de combate na segurança pública requerem múltiplos caminhos. E me parece que aqui a gente tem um samba de uma nota só. Mas aí, peraí, ó, vamos melhorar. E a comparação de 50 e poucos mortos para 1.000 presos? Será que essa polícia é tão matadora assim? Será que essa polícia é tão vingativa a ponto de prender tantas pessoas? Porque parece que quando a gente tem 1.000 pessoas presas e 50 e poucas pessoas morrendo, o ideal seria ninguém morrer, me parece que a conduta padrão é de prender. É de falar, esteja preso e a pessoa se entrega e pronto. Parece que essas 50 pessoas estariam na cota daqueles que não aceitam uma prisão, na cota daqueles que reagem a uma abordagem policial. Parece mais crível esta realidade de uma reação de 50 pessoas em relação a 1.000 e poucas que foram presas, do que de uma polícia que simplesmente chega matando e pronto, Gui. Koba, a comparação dos números. Não, a questão que se coloca, como bem o Pacheco bem colocou, no exemplo do caso de Mossoró, nós estamos falando de bandidos de alta periculosidade, acho que ninguém tem dúvida disso. Ligados a facções criminosas, ninguém tem dúvida disso. Você vê o cuidado que foi tomado na operação, que eles vinham monitorando e foram abordá-los numa ponte, de modo que não houvesse o mínimo, numa passagem, de modo que não houvesse a mínima possibilidade de fuga e também não houvesse o confronto que poderia vitimar pessoas ao entorno. Como bem o Pacheco falou, se prenderam 2 fugitivos de alta periculosidade sem dar um tiro. Aí eu pergunto, 1.000 pessoas foram capturadas, todas elas eram do Comando Vermelho? Todas elas eram do PCC? Talvez não. Então será que elas precisariam de fato serem abordadas da forma como vem sendo? Ou seja, por meio do confronto? Será que não tem um caminho de inteligência, de monitoramento? Hoje em dia com câmeras celulares ninguém se esconde de ninguém. Todo mundo sabe onde todos estão. Basta você fazer a estratégia adequada e colocar o não confronto
como um pré-requisito. Vou capturar, mas não vou trocar tiro, não vou acertar a criancinha que está na varanda brincando, não vou acertar o motorista que está passando e toma um tiro inadvertidamente. Agora, me parece que o confronto, inúmeras vezes, inúmeras vezes, mortes, eu não tenho nós vimos nenhuma nessas condições. Não, morte não. Nós vimos agora essa semana o menino estava voltando do colégio, brincando na varanda, tomou um tiro na perna e por pouco não faleceu, uma criança de 5 anos. Então, quer dizer, agora, na medida em que você não se preocupa com o efeito colateral de um tiroteio, quer dizer, quem está naquela área vai ser vitimado. Como o Pacheco bem falou, ninguém tem esse tipo de abordagem aqui nos Jardins, no Itaim ou em Genópolis. Agora, na periferia... Porque quando a viatura entra aqui, ela não é recebida a tiro. É simples. Essa situação, Gui, o que a gente tem que ver é como que isso ocorre na prática. Só tem bandido na periferia. Não é que só tem bandido, Pacheco, mas quando uma viatura aporta na ponta, lá na entrada de uma favela, ela é prontamente recebida a tiros. Os tiros partem de cima do morro, das janelas, para cima da viatura. O policial não tem outra alternativa senão atirar de volta. É isso. A situação nesses lugares, infelizmente, o policial é matar ou morrer. E a gente está julgando aqui toda a corporação, toda a polícia militar que entregou uma operação com excelentes resultados, como nós lemos aqui, por meio segundo que esse agente público tem para responder a uma injusta agressão. E claro que, infelizmente, fatalidades acontecem. Mas eu nunca vi nessas fatalidades uma perícia que vai lá apurar se o tiro partiu ou da arma do policial ou se foi da arma do traficante. Mas a culpa sempre recai para cima do policial. É a ação policial que mata, não é a ação do crime organizado. E a gente também não dá para comparar a criminalidade em Santos, uma criminalidade organizada nos morros, com a prisão de 2 pessoas que fugiram em circunstâncias excepcionais, verdade seja dita, mas que estavam sendo acompanhadas, estavam sendo monitoradas. Do ponto de vista prático, são operações muito diferentes e que demandam atuações muito diferentes. E aí, quem quer falar? Guilherme, Pacheco? Só para completar, Gui, você levantou aqui uma comparação com a política pública de segurança do Piauí, que, claro, apresentou seus resultados, bons resultados, tem que ser estudado assim, mas o Piauí tem 3 milhões de habitantes. Isso é 1/3, é 1/4 da população de São Paulo. Não é menor que a população do ABC, Acácio. Então, evidentemente que o modelo de segurança pública empregado no Piauí, com todo o respeito, não serve para um grande centro, como é o caso de São Paulo, como é o caso da Baixada Santista. Eu acho que as boas práticas de segurança servem em qualquer caso. O que a gente pode aumentar, sem dúvida, é a escala. Da mesma maneira que você tem uma população menor e, consequentemente, a incidência de crimes menor, proporcionalmente também você tem menos recursos, menos policiais prontos para atuar. Dos dados que vocês trouxeram aqui, isso exemplifica e mostra muito uma opção política. Quando você tem um déficit da ordem de mais de 30% entre os policiais civis, qual é a mensagem que você está dizendo? A parte investigativa não é prioridade. Quando você tem um déficit muito menor na polícia militar, o que você está dizendo à sociedade? Eu estou colocando recursos no confronto, no combate, na parte ostensiva. E a atividade policial, ela tem 2 lados. Ela tem a parte ostensiva de captura, de confronto, e que muitas vezes é necessário. Ninguém aqui está dizendo que o ladrão tem que ser recebido com flores, o bandido. Mas também tem a outra parte, que é a parte da inteligência, a parte da perícia, a parte investigativa. Eu não tenho aqui os dados, mas, por exemplo, a polícia científica, eu aposto com vocês que esse déficit ainda é maior do que simplesmente na polícia civil. Acho que não. E vira e mexe os peritos, tanto os legistas quanto os médicos têm feito manifestações dizendo que todo o aparato... E veja, aí não é só o profissional, né? É o profissional, é o equipamento, é a câmera, é uma série, são laboratórios. A polícia científica requer muito investimento, e esse investimento infelizmente não vem sendo feito. Justiça seja feita. É um privilégio ou é algo que vem acontecendo somente agora nesse último governo? Não. Ninguém chega a uma situação de sucateamento em 1 ano ou 2. Isso vem acontecendo há muitos anos, mas é necessário o governador e o secretário de segurança olharem para este lado e privilegiarem não só o combate, mas é aquele tal negócio. O combate muitas vezes é aquilo que a população quer. Ela quer o justiciamento, ela não quer justiça. Gui, só para trazer o dado aqui, na mesma data em que saíram esses dados que a gente trouxe, de 34,6% de déficit na Polícia Civil e de 14,8% na Polícia Militar, a Polícia Técnico-Científica tinha um déficit de 26,4%. Fica ali entre as duas. A maior déficit é da Polícia Civil, o segundo é da Polícia Técnico-Científica, que é um déficit considerável, 26,4%. O interessante é que esses 26,4% correspondem a 1.190
policiais da Polícia Científica, ou seja, imagino que não seria tão difícil assim, né? Não sei como é que é o mercado, se tem muitos peritos à disposição, enfim. Fato é que todos esses déficits aqui, na verdade, a gente tem que deixar claro, não é um déficit desse governo, é uma construção ao longo dos anos, porque não dá nem tempo de você formar, de repente, 13 mil policiais militares, não tem nem escola para isso, não tem nem tempo hábil para você abrir edital, concurso, formar e tal. E com esse déficit todo... torna-se mais absurdo ainda que o secretário Derrite tenha 243 policiais militares alocados no seu gabinete e não na rua. Até sobre o ponto de vista estrutural, quando a gente bate nessa falta de estrutura, vira até um contrassenso defender as câmeras, porque as câmeras são caras. E nós estaríamos invertendo essa lógica, né? Ao invés de investir em infraestrutura para atuação, nós estaríamos investindo numa estrutura que neste momento ela é mais ideológica que científica, porque ninguém comprova a efetividade ou a eficácia das câmeras. Então eu acho que esse é o ponto que a gente tem que pensar. Se é para investir em infraestrutura, quais são as prioridades para a atuação policial? Prioridades técnicas e não prioridades ideológicas. A câmera no uniforme dos policiais defende a própria polícia. Eu quero lembrar que tudo isso começou, toda essa operação começou a partir de uma filmagem de uma câmera no uniforme de um policial que foi morto. Né? Os assassinos desse policial foram identificados a partir da câmera que o policial portava. Foram presos depois. Então a câmera, ela protege o cidadão e protege o policial. Não, e sobretudo tem uma questão, a gente está abordando aqui a câmera como um mecanismo de controle da atividade policial. Eu acho que aí vale aquele ditado lá da minha avó, quem não deve não teme, primeira coisa. Mas ainda vamos esquecer esse lado. Vamos dizer assim, não, a câmera ali não está para vigiar o policial, ela está sim como um dos principais meios de prova. Você quer algo mais verossímil do que áudio e vídeo do local do fato. Então, quer dizer, isso é a produção mais fidedigna de prova do que uma perícia, que sempre vai chegar lá, fotografar ou filmar depois do fato acontecido. Então a câmera não é uma questão ideológica, ela é uma questão probatória. É uma questão de construção de prova científica e jurisprudencial. Jurídica. Por quê? A imagem vai mostrar, primeiro, o que aconteceu na situação, se o policial agrediu ou se ele foi agredido, qual era o entorno, qual era o cenário, qual eram os participantes. Quer dizer, aquilo é basicamente todo o retrato da cena do crime. Então, quer dizer, você economizaria muito, inclusive com peritos, com legistas, se você fomentasse a câmera para todo tipo de ocorrência que é atendida. Tem que economizar bastante mesmo. Agora, economizar muito, porque o valor de uma câmera é 10 mil reais. E o valor de uma vida, quanto é? Inclusive, o secretário Derrite suspendeu uma licitação logo que tomou posse no início do ano passado, em razão desses valores. Eu acho que com 10 mil reais para cada policial que nós temos na ativa, cada policial que está na rua, pelo amor de Deus, a gente consegue suprir esse déficit, consegue armar o policial muito melhor, dar um colete balístico de ponta para ele, entregar uma melhor estrutura no batalhão, entregar um melhor treinamento, inclusive para que esses supostos abusos que acontecem em abordagem não ocorram. Então, eu digo sempre aqui, não é que eu sou um anti-câmeras, não. A câmera é uma política pública que tem até a sua viabilidade, polícias aí pelo mundo utilizam, mas essas polícias que utilizam câmera, elas não têm qualquer outra necessidade orçamentária. E aqui no Brasil o cobertor é curto, não dá para fazer tudo. Nós temos que atender primeiro as prioridades básicas da corporação para depois pensar na câmera, que é sim uma perfumaria. Essa semana eu vi uma câmera bem interessante que eles colocaram agora nas viaturas, foram entregues essa semana lá no Comando Geral da Polícia Militar. As câmeras, elas ficam dentro da viatura, ou seja, é uma câmera que vai acoplada no veículo, na viatura, e elas têm inteligência artificial para identificar as placas todas dos veículos que passam na frente, do lado direito, do lado esquerdo, atrás, e com essa inteligência artificial vai identificando as placas e já vai identificando qual que tem denúncia de furto, de roubo e tal. Então não é uma coisa que o policial tem que ficar olhando a placa do carro para fazer uma pesquisa, para chamar na central para saber se aquele veículo é daquela pessoa corretamente, está regular ou irregular, enfim. A própria inteligência já vai acionando no painel do veículo. Opa, passou um veículo aqui com uma placa estranha que está com uma denúncia de furto, apitou na Detran já usa isso, né?
Interessante também esse tipo de câmera também, Várias né? cidades usam isso, chamam de muralha estática. Nas suas divisas são colocadas essas câmeras e quando há a entrada de um veículo que tenha qualquer tipo de queixa, já avisa uma central. E a polícia norte-americana usa nas viaturas há muito tempo, inclusive com identificação facial. Eles já estão mais evoluídos em termos de inteligência artificial, a identificação facial, e é transmitido ao computador, ao que o policial tem ali, todos os dados daquela pessoa identificada. Essa de identificação facial eu vi que tem um projeto para colocar no centro de São Paulo, né? Nesse projeto de revitalização do centro e de resolver a situação da Cracolândia, parece que tem esse tipo de câmera aí com essa tecnologia de identificar a face das pessoas, Gui. Oba, eu acho que o principal é mudar o paradigma das pessoas do que é segurança. Você acha que muitas vezes um menininho ali de óculos na beira de um computador digitando, bloqueando dinheiro, rastreando celulares, bloqueando acessos, isso é romântico? Nós fomos criados na cultura do faroeste, do polícia e bandido, do bom policial, daquele que moraliza, que dá exemplo. E hoje em dia a tecnologia tem muito mais efetividade do que esse confronto, do que esse combate, do que o tapa na cara. As pessoas precisam mudar as suas cabeças porque, infelizmente ou felizmente, eu acredito que felizmente, as coisas mudaram. Mas a nossa sensação, a nossa impressão de que aquele que cumpre a lei é o cara forte, de colete, com arma na cintura, que fala grosso. E muitas vezes o rapazinho que está ali, o hacker do bem, o técnico de informática que está ali acompanhando para onde vai o dinheiro da corporação, da corporação, da organização criminosa, ele tem uma efetividade, ele salva mais vidas, ele evita mais tragédias, ele evita o cometimento de crimes, muitas vezes trancado num escritório com uma luz e um ar-condicionado. E agora, esse cara não é visto como um herói, ele não é visto sequer como um policial. E acho que as pessoas têm que parar um pouco para pensar que o modelo de segurança está mudando e nós temos que mudar a nossa cabeça. Esse cara também não corre risco de tomar um tiro na rua, né? Acho que é por isso que ele talvez não seja visto como um herói, diferente do policial militar, que muitas vezes tem que entrar numa zona de guerra, porque o que nós temos hoje é isso, tomar tiro, levar tiro para ajudar, para salvar a vida de alguém que muitas vezes o critica. Então tem essa sensível diferença aqui. Não, sem dúvida. É claro que tem uma diferença, como eu falei. A segurança pública, ela é composta de uma série de segmentações. Nós só não podemos apostar na mesma solução para todos os problemas. Achar que tudo vai se resolver no confronto, que tudo vai se resolver no tiroteio, que tudo vai se resolver na invasão, isso é um grande engano. E me parece que essa tem sido a prioridade nessa gestão e a aposta para que a gente resolva a solução com esse modelo.